O nosso tema hoje é sobre uma mulher que nasceu princesa em um povo híbrido. Ela era dos Ixos e de Cuxi, Etiópia atual. E essa criança, aos 12 anos, o seu país foi vencido por uma guerra pelos egípcios e ela foi levada como cativa. O tema hoje é sobre Hagar. O nome praticamente, o povo diz Hagar, mas é Hagar, é o que está no original. O R, o Re, são dois R's, e o nome original dela tem dois G, não é um G só, é Hagar, que foi dada como, ela foi dada como serva à esposa de Abraão, pelo faraó. E o livro sagrado menciona, na verdadeira escritura sagrada, menciona muito sobre ela. Desde sua meninice, quando o país dela foi vencido pelos egípcios, Mitzraim, e foi levada para a corte do faraó. Ela não era uma pessoa qualquer. Era uma mulher, foi uma mulher criada com uma certa cultura quando chegou no Egito, Mitzraim. Ela foi para a corte do faraó para ser uma das concubinas, e entre 30 anos por aí ela foi dada como serva a Sarai. Era uma mulher de alta relevância e o faraó estava prestes a possuí-la também como esposa, como mulher. Mas como ele ficou perplexo com a atitude do grande homem Abraão, que já tinha naquela época mais de 60 anos, ele não era tão criança já era um homem de uma certa idade. Quando ele chega lá, que ele nega que era irmão, que era marido, aliás, que era marido de Sarai, disse apenas que, afirma para ele que tu és minha irmã. Na realidade era, porque o mesmo pai era dos dois, tanto de Sarai como dele, mas não era a mesma mulher. A mãe de Abraão era uma e a mãe de Sarai era outra. Terá era o mesmo homem que gerou ambos. Como irmãos casavam naquela época, ele casou com Sarai. E quando ele foi instruído a sair de Ur dos caldeus, dos Casdime, ele chega no Mitzraim. Lá, o faraó, como Sarai era muito bonita, possivelmente mais do que todas aquelas outras mulheres que tinha ali. E o faraó ficou encantado. Nós sabemos o relato lá de Bereshit, quando começa a falar de pai Abraão, ele mostra ele do capítulo 12 ao capítulo 25. Isso é muito pouco para o relato de um homem tão importante. Existem outros e outros relatos sobre o pai Abraão. No escrito dos justos, na própria história de Abraão, né? Tem muitos outros relatos que quando você completa o ciclo literário, você compreende melhor quem foi aquele homem. Por que o Todo-Poderoso escolheu ele? Então, quando ele chega lá, o faraó o interpela e ele diz que é irmão dela. Que não estava mentindo, mas estava omitindo, estava escondendo o matrimônio com ela. E como nós sabemos da história de Hagar, ela foi dada como escrava, como serva a Sarai. E ela era mais nova do que Sarai, uns 20 anos. E andaram nas suas peregrinações até chegar no Carvalho do Mamvré, até Abraão e a luta contra os 5 reis que Abraão venceu, aquela guerra ali e tudo mais. E ela o admirava. Hagar o admirava Abraão, o seu dono. Mas ele não, até então, ele não tinha nenhum desejo libidinoso de se deitar com ela. Havia um respeito mútuo, até porque ele tinha dito no casamento com Sarai que ela seria a única mulher da vida dele. E vale salientar ainda que quem orientou Abraão a deitar-se com Hagar foi a própria Sarai. Porque uma coisa que os irmãos desconhecem, por o mundo ter ocultado isso existe em alguns livros antigos,
livros que foram queimados na Biblioteca de Alexandria, mas alguns exemplares sobreviveram. Por exemplo, tinha escrava que a mulher usava esse expediente. Olha, eu estou velha, eu sou estéril, não posso ter filho, mas eu quero ter um filho. Então, tenha relações com a minha serva, e quando o menino nascer, o menino vai ser meu. Foi isso que Sarai disse. Sarai usou essa expressão, que queria ser mãe por intermédio de Hagar, no que ela deu com os burros na água. No passado, antes de Sarai dizer isso, outras mulheres já tinham dito isso. Foi o que eu falei, que em muitos livros antigos tem esse relato. Que relato? O menino, ao nascer, a dona da casa, a matriarca, pegava o menino para si. Mas a pergunta lógica é, o menino vai parecer com quem? Com qual das duas? Com a sua mãe biológica ou com aquela que a confiscou? A resposta é muito clara. O pé de jaca não bota mamão. O menino geralmente parecia com a mãe biológica. E o que era que aquelas matriarcas faziam? Quando o menino estava crescendo, que ela via, principalmente quando era menina, estava parecida com a mãe, ela matava por envenenamento, enforcamento ou outro método que levasse aquela mulher à morte. Para a criança dizer assim, oxe, peraí, eu sou filho de quem de vocês duas? Eu pareço com fulana. Fulana é só minha ama de leite e eu pareço com ela, não pareço com você, minha mãe. Então, para não ter esse tipo de conflito, as mulheres que eram estéril, que não tinham filhos e eram mães postiças, mandavam matar por envenenamento, enforcamento ou outro método que criavam na hora, para que a mãe biológica não existisse. Em alguns casos, quando a criança não parecia muito com a mãe, não ia gerar esse desconforto, elas deixavam. Mas em outros casos, tiveram várias mulheres que foram assassinadas por parecer com o filho. E o filho ia ser um problema para aquela mãe postiça. Os irmãos estão entendendo? Sim, sim. Muito bem. Então, eu estou explicando isso para título de conhecimento, para os irmãos conhecerem mais. Mas o que vamos saber mais sobre aquela mulher? Aquela mulher, Hagar, ela e o pai foram levados cativos para o Mitzrai, que puxa Egito. Chegando lá, o pai dela foi condenado à morte, a ser jogado aos crocodilos. Se os irmãos assistirem o seriado da Record, no Play Plus tem os capítulos todinhos. Se você botar lá no dia do capítulo do assassinato do pai de Hagar, vai ter ele sendo jogado aos crocodilos. Isso aqui aconteceu. A Bíblia que tem aqui dos cristãos não omite isso, mas em outro escrito tem, eu já li. Porque o pai dela era rei, e ele foi dominado e levado cativo para o Mitzrai. Sendo ela uma princesa, era uma mulher que tinha conhecimento. O faraó, sabendo que ela era princesa, deixou ela se educar, aprender bem o cópita, que era o idioma egípcio, deixou ela aprender algumas artes. Então ela não era uma mulher qualquer. Quando chega no deserto, isso posteriormente é claro, né? Ela passou uns 20 e tantos anos lá no Egito, como serva do faraó. Para ser futura concubina. Mas o faraó não chegou nem a possuir, como já foi dito anteriormente. Não teve relações com ela. Quando chega lá no deserto, e quando ela é persuadida pela sua dona a deitar-se com o seu amo, que ela tem um filho, ela, por ser uma mulher inteligente, ela agora começa a zombar de sua dona. Isso, a tradução diz de sua senhora, né? Mas como essa palavra não é boa para o português, nós dizemos sua dona, aquela que tinha o domínio sobre ela. Aí Sarai começou a ser maltratada. Ela tinha um filho e dizia, olha, eu tenho, um filho é meu. Eu tenho um filho do teu marido. Ó. Quem vai ser herdeiro tudo dele é o meu filho. Cadê o filho teu? Ela começou a zombar de Sarai. O pior ainda aconteceu quando aquele que escreve correto, mesmo em linhas que não são totalmente linheiras, linhas tronchas, linhas com declives. Quando nasce Itzhak, que o povo chama de Isaac. Quando Itzhak nasce, Ismael já estava grande. Aí ele começou a maltratar o seu irmão. Aí Sarai também agora em pé de igualdade com ela, também com uma criança, chegou para o pai e diz, olha, esse bastardo, esse aí não vai dar junto com meu filho não. Pega a mãe dele, esse menino, e faz com que eles saiam daqui e leva eles para o deserto. Abraham, contristado, porque de qualquer forma era o seu primogênito, mas não era aquele
que ia trazer, por intermédio de sua geração, de sua descendência, sossego, tranquilidade, paz ao mundo. Nós estamos vendo o que os descendentes de Ishmael estão promulgando o mundo afora. O mal feito, a imundície, porque eles são primo dos hebreus. Mesma família, mas vejam o nojo, a falta de sanidade, a falta de coerência, o que eles fizeram com pessoas indefesas que estavam nos kibbutz. Eles foram lá, sequestraram, violentaram, colocaram meninos pequenos em jaula como se fossem macacos, cortaram cabeça de criança, violentaram, estupraram mulheres. Com o bebê em forno. Colocaram bebês no fogo, Forno. forno, cometeram atrocidades. Então, os descendentes de Hagar têm cometido muita desordem mundo afora. Isso aí nós sabemos. E, infelizmente, até o fim, o mundo tem que conviver com esse tipo de gentalha. Mas o Todo-Poderoso disse que ele seria feito uma grande nação. Não vamos aqui dizer e afirmar que todo mundo, 100% dos descendentes de Ishmael, sejam malévolos. Não. Tem o filho de Ismael, agora o filho do Hamas, está dando entrevista na Record News, na Jovem Pan. Você pode colocar ele essa semana. Ele disse: é melhor que o meu pai morra, olha só, que cara, esse sim, do que morra os inocentes da faixa de Gaza. Ele disse que eles dominam a faixa de Gaza para cometer o que eles cometem. Esses são os descendentes de Hagar. Possivelmente, se ela fosse viva, ela não iria compactuar com isso, porque ela era uma mulher inteligente. E uma pessoa inteligente no seu são raciocínio, de forma nenhuma vai concordar com atrocidades. Não é? Eu, pelo menos, penso assim. Eu creio que qualquer pessoa com juízo na cuca não vai, de forma nenhuma, concordar com estupro, sequestro, um monte de barbaridade. Não dá nenhum valor à vida. Tudo isso, no bom senso, deve ser levado em consideração. E nós estamos vendo o que está acontecendo agora, o que eles estão fazendo no mundo afora. Esses são os descendentes de Hagar. Os que estão lá, os que sofreram os abusos, os que estão defendendo a guerra justa, pode-se dizer isso, são os descendentes de Sarai, os que nasceram depois de Jacob, foram os netos de Sarai. Embora que eles, naquele tempo lá, cometeram barbaridade. Nós sabemos, no caso de Diná, quando eles eles pessoalmente foram e mataram todos os descendentes de Siquém, porque eles tinham violentado a sua irmã Diná, e eles foram lá contra a vontade do seu pai, passaram o fio da espada a todo homem daquele povo lá. Isso aí, claro que mãe Sarai, se fosse viva também, não iria aprovar isso, porque a Jacob não aprovou. E a Jacob é capítulo 35 de Gênesis, irmãos. Está lá esse relato. Ele lá diz: vocês fizeram mau uso do meu nome cheira mal por conta de vocês. Então hoje o nome de Hagar está cheirando mal por causa dos seus descendentes. Em Galatim, me parece que é capítulo 4, diz que nós não somos, nós que seguimos Yahushua Mashiach, não somos filhos e não vamos herdar junto com a escrava. Nós somos filhos da mãe livre. Ainda diz mais ainda: Yahushua celeste, essa sim é a nossa mãe. Ele faz uma analogia com mãe Sarai e nossa mãe celeste. O que é nossa mãe celeste? É nossa liberdade. Não é que nós temos uma mãe lá em cima, como diz os católicos. Não é isso. Não. Nossa mãe celeste é a nossa liberdade. Nossa liberdade no Mashiach. De não sermos escravos das concupiscências do mundo, da violência, da ganância e outras coisas malévolas que o mundo islâmico, os descendentes de Hagar, são escravos. Eles seguem muita coisa que não está de acordo com as escrituras sagradas. Porque não sei se os irmãos têm conhecimento, o livro que é usado pelo islamismo é chamado Al-Corã. Eu tenho aqui 2 versões do Al-Corã. E lá, em uma das suratas, eles dizem que tem que perseguir os infiéis a todo custo. Seja de qualquer ideologia, mas principalmente os hebreus.
Aquele que morrer lutando para matar um hebreu, segundo está lá no Alcorão, a crença deles, pode-se dizer, é uma balela, uma conversa fiada, uma fábula. Ele diz que aquele que morrer lutando em prol do Islã, se for matar um hebreu, ele tem a entrada no paraíso com 7 mulheres virgens. Embora que o paraíso é na terra, vai ter mulher também, isso é verdade. Mas isso não procede de ter direito a mulheres virgens, a casamento, a possuir mulheres porque matou alguém. Pelo contrário, se você matar, e a Roshua diz que aquele que se irá contra seu irmão sem causa é apto ao juízo do dia final, do juízo final, para ser condenado. Porque você violou, não matará. Você não teve causa para matar a pessoa. Odiou por motivo fútil e levou a matar uma pessoa, você vai ser julgado e, se não recebeu o indulto, condenado à segunda morte. É isso que tem que ser ensinado. Não que se você matar alguém, você vai para um paraíso com 7 mulheres virgens. É assim que os descendentes de Hagar creem. Então aquela mulher, Hagar, nós sabemos que ela foi expulsa. E ela foi para o deserto com seu filho. No caminho, ela encontra ela morrendo de sede, desfalece, e o Melar, o enviado do céu, manda ela beber água lá num ribeiro, não tinha água, e diz que vai fazer dela uma grande nação, tal e tal, 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 que ela se esforce, e chama ela, torna-se um grande caçador. Mas os homens caçadores nos remete a quem? Quando você lê grande caçador, você volta para o capítulo 6 de Gênesis, Bereshit, e você encontra Nimrod, que era um caçador péssimo. Um caçador que era filho de Semíramis. Semíramis. E ele teve relações com a mãe. Olha aí, um caçador que tinha relações com a mãe. Não estou usando isso aqui para dizer que também que Ismael teve relações com a mãe dele. Não, nenhum texto diz isso. Porém, ele foi morar no deserto e ele matava muitos animais sem necessidade. Que era um grande caçador, matava por motivo fútil os animais. O que se sabe mais ainda sobre Hagar, que houve a separação com Abraão e nunca mais ele teve relações com ela. Nunca mais ele se deitou com ela como mulher. Se a encontrou, mas de hipótese não teve relações com ela. Sabemos que depois da partida de Hagar, Abraão ficou unicamente com Sarai, já de idade, ela morre posteriormente algum tempo, e ele casa com algumas mulheres, e principalmente com uma mulher do Nippon, que o povo chama Japão, chamada Kenturá. Ó, vem de quintura, né? Que coisa quente, mas não tem nada a ver com calor. O Kenturá é um nome dessa mulher. Abraão casou com ela, casou com outra, e arrumou vários filhos depois de Itzhak e Ishmael, dessas outras mulheres. Ele já velho, ainda arrumou outros filhos. E o que se sabe agora de Hagar? Ela arrumou alguém? Tem um general que ele luta, eu não lembro o nome dele agora, ele luta e fica com um braço só. E ele era apaixonado por ela, tinha os 2 braços. Ele era apaixonado por ela, louco para casar com ela. E ele, quando o faraó doou ela a Sarai, ele estava planejando ir falar com o faraó, pedir ela em casamento, já que o faraó tinha muitas mulheres, e ele se agradou de Hagar quando ela era ainda jovem. E esse general, em uma luta com alguém, ele perdeu um braço. Ele ficou só com um braço. E depois ele encontra-se com ela já velho, só com um braço, e ela reconhece ele. E na novela que a Record fez, mostra os dois se encontrando e tal, e tendo um certo relacionamento. Eu não dei prosseguimento ao relato que tem isso aí, onde dá detalhe da história sobre os dois. Mas eu creio que o que a novela mostrou, eles se beijando, ela com mais de 60 anos já. E era uma paixão da juventude dela, ela simpatizava com ele. Eles se encontravam no palácio, antes de Abraão a levar ela como escrava dada à sua esposa, esse general se encontrava com ela. E eles tinham algum troca de olhares, tal e tal. E na novela mostra eles se encontrando e possivelmente, eu vou ler a continuação do relato, mas dá a entender que ela teve relacionamento com esse general.
Se nasceram filhos, eu ainda não fui à comunidade de seus irmãos, eu não li o relato todo, mas sei que isso aconteceu. A história que a Record mostra, que tinha esse general, tem até o nome dele, mas eu não lembro o nome desse general. Mas essa é a história daquela mulher, que era uma mulher de fibra, a gente entende pelo o que o livro relata sobre ela. Possivelmente, se ela fosse viva, não ia concordar com as atrocidades dos seus descendentes. Mas nós sabemos que pessoas boas ou de má índole existem em toda a face da terra, em todas as etnias, ou seja, em todos os países. Não é porque a pessoa é chinês, por ter nascido na China, ter aquele formato físico, que vai determinar o caráter que a pessoa é uma pessoa má. Ou de qualquer outra nação da face da terra. O caráter, quem molda ele é a própria pessoa. Quando a pessoa cresce, que começa a tomar informação, instrução da vida, fica na vida do crime se quiser. Cada pessoa pode se libertar buscando conhecimento, buscando o verdadeiro conhecimento para praticar o que é correto. Então, eu creio que deu para os irmãos entenderem o verdadeiro caráter, a história de Hagar. O livro fala muito, essa Bíblia que temos no Brasil, fala alguma coisa sobre ela, mas não dá muito detalhe. A maioria do que eu falei estão nos escritos chamados de apócrifo. Porque também eu não li tudo, que é muita coisa, e eu não li tudo. Não preciso ler ainda mais essa história, que é muito importante. Mas eu já dei algum detalhe que os irmãos não conheciam, com relação ao que aconteceu com Hagar. Mas nós sabemos que ela foi uma grande mulher, que ela tinha uma certa cultura, porque ela não era uma pessoa simples. Ela era uma princesa do seu país, como eu disse anteriormente, de um povo misto chamado Ixos e de Cuxi, que hoje é a atual Etiópia. Ela era uma mulher quase negra, porque o povo daquela região são praticamente quase todos pretos. Os egípcios mesmo, que Mitzraim, eles não eram brancos. Os próprios israelitas, os israelime. Por que eles eram, a maioria daquele povo era escuro? Porque a maioria dos homens saía para trabalho à luz do sol. Então, mesmo que a pessoa nascesse claro, levando muito sol, a pele vai ficar queimada. Ainda que não chegue a ficar preto, mas fica bem tostado, meio tostadinho do sol, A pele queima e você vai ficar com uma aparência puxando mais para negro do que para branco. Porque na realidade o importante não é a cor da pessoa. Não é cor, de maneira nenhuma. O importante é o caráter. O que é que dá para se entender do caráter de Hagar? O caráter de Hagar foi, na realidade, passar a perna na sua dona, em Sarai. Porque quando ela ficou gestante, ela já começou a zombar da sua senhora. Porém, zombou com mais intensidade quando a criança nasceu. Quando a criança nasceu, ela ficou se achando, como se diz, o último biscoito do pacote. E isso levou à sua expulsão daquele acampamento. Nós sabemos disso. Isso tem em todas as escrituras. Mas dá a entender, o caráter dela foi de trapaceira. Porque se ela tivesse dito, tá aqui o menino, crie ele, você é a mãe dele. Mas agora é a interpretação minha. Agora eu vou colocar a minha colher lá. Ela pensou assim, no que ela ouvia falar de outras que foram assassinadas. Quem sabe ela não pensou isso? O menino parece comigo, quando o menino cresceu, o menino vai dizer, olha, quem é a minha mãe de vocês duas? Porque havia isso no passado. Quando o menino parecia com a mãe, geralmente o filho parece com a mãe, aquela mulher arrumava um jeito de envenenar. Dava uma comidinha com veneno, a outra comia, esticava a canela, morria, pronto. A criança era pequena, não ia, quando a criança nem sabia da história daquela mulher que foi assassinada. Simplesmente ia ser criada como filho daquela outra. Quem sabe ela não pensou assim, né, Valdeci? Tá ouvindo, Valdeci? Provavelmente não, meu irmão Antônio. Certamente ela pensou que faz dessa maneira mesmo. Ela ficou de olho no que podia herdar do seu patrão, do seu dono. Visto que tinha um filho dele agora, ela disse, não, ele é rico, vai ficar tudo pra mim, e ele vai abandonar a outra mulher, ou então vai ficar mais do lado do que dela. Ela pensou isso, ganância.
E vale salientar ainda, daqui a pouco eu vou passar para pedir a opinião da irmã Cícero, que ela entendeu, e depois também do Sidney. Mas quando Avraham vem, que ganha ela como escrava, Avraham relata que quando vinha a caminho, antes de chegar no Mitzray, passou na caverna dos tesouros. E ele vinha com inúmeras riquezas. O faraó deu mais ainda. Avraham andava com vários camelos carregados de ouro. Ouro e mais ouro, muito ouro que ele achou na caverna dos tesouros, onde Radã viveu muito tempo. Esse lugar foi acumulado de ouro. E ele passou lá e rapou tudo. Todo o ouro que tinha ali, Avraham levou na caverna dos tesouros. O faraó deu mais ainda a ele. Então, ela sabia, endossando agora o que você está dizendo, ela sabia que ele tinha muita riqueza, aí ela pensou por esse lado. Porque ela disse que agora tinha um filho e era o herdeiro dele. Mas vamos ouvir agora a dona Cícera. Estão me ouvindo? Tô em alto e claro. Não, porque quando o microfone, não sei se está aberto. Está aberto. Então, eu ouvi falar muito isso. O ponto-chave que eu quero saber é isso. Porque Agar, né, a Sara, ela não atendeu não atendeu o Altíssimo, né? Porque esse filho dela não era o filho da promessa, entendeu? O filho da promessa era o filho de Abraão, com Sara. Mas só que a Sara se apressou, né? Achando que não ia mais, né? Esse filho nunca ia vir, entendeu? Então, aí falam nas igrejas aí que esse filho dessa Agar, entendeu? O filho da perdição. Dizem que, eu vejo muito bom falar que tem o filho da perdição e o filho da salvação na terra. Você concorda? Não existe. Agora, mas foi o que foi dito aqui. Em parte está certo. Porém, esse argumento evangélico, esse argumento aí é de uma pobreza franciscana. Aí está querendo dizer assim, que todo mundo que é descendente, todos os descendentes de Hagar, aqui no Brasil tem muitos, em todo canto do mundo tem deles, tem pessoas deles excelentes. Eu conheci em Recife, Joshua Mushalai, árabe, comentarista do jornal, um jornalista. Aí eu chego numa lanchonete, perto da casa de um hebreu que eu ia, de meu país, esqueci o nome do homem que eu ia lá. Aí quando eu tô almoçando numa lanchonete, tá ele assim na mesa, numa mesa, olha pra mim de frente. Aí eu cumprimentei ele, e ele como me cumprimentou. A mesa pertinho, aí eu mencionei o nome dele, né? Ó, Joshua Mushalai. Como se fosse Yehoshua Mushalai, árabe. Aí eu perguntei a ele, você é hebreu? Ele disse, não, pelo contrário, sou do Islã. E assim, sou muçulmano. Mas senta aqui, você é bem-vindo. Eu disse, eu sou Yehudim. Disse, não tem problema. Eu terminei minha refeição na mesa dele, muito educado, me recebeu com muita afabilidade. E eu tenho outros exemplos de outros. Em Salvador, na Bahia, fui recebido por outro, da Etiópia, de Cush, da antiga Cush, da Etiópia, falando com dificuldade do português, me recebeu, ele mulá, muçulmano, mulá, parece uma mula, né? É os que anunciam a crença islâmica. Me recebeu lá, eu passei 1 hora conversando com ele, me ofereceu um cafezinho, me atendeu muito bem. Então, onde eu quero chegar com isso? Se nós formos dar o aval que todo descendente de Hagar está perdido, isso não procede, porque nós vamos dar de encontro o texto de Atos, capítulo 5, versículo 34. Shimon Kefa disse, me apercebo que em toda nação o homem que lhe faz agradável lhe é aceitável. O homem que lhe faz o que é agradável. Então aí, a questão de etnia não tem muita importância mais. A etnia é um mero detalhe. Está se falando de conduta. Então, será liberto pessoa de qualquer nação. Porém, muitos descendentes de Hagar é um calo no sapato de Israel. Está lá o que eles fizeram. Por que eles não mandaram dizer, olha,
A gente quer um confronto só com as mulheres no quartel. Diga as mulheres do quartel de Jerusalém, de Yerushalayim, que a gente vai invadir o quartel lá. Cadê que eles fizeram isso? Eles levavam chumbo só nos testículos. Elas capavam ele, as hebreias. Só as mulheres, aquelas moças de 19 anos, 20, que estão preparadas para a guerra, tacava chumbo neles. Mas eles foram para o deserto pegar pessoas nos kibbutz. Tinha uma mulher militar com 25 anos, ela disse sabe o nome do kibbutz. A mulher meteu chumbo neles, guardou as armas lá, tacou chumbo, matou 20. Ela vai ser condecorada, vai receber brevemente como heroína em Tel Aviv. Ela meteu chumbo lá. Eles vieram pegar pessoas indefesas. Então esses aí vão ser condenados. Esses aí possivelmente vão ser condenados. Se eles não pediram o indulto ao verdadeiro Yahvé-Hu, não é para pedir a Allah, que Allah não vale nada. Allah é o diabo, é Satanás. Então a gente tem que dizer o seguinte: qualquer pessoa, seja descendente de Hagar, seja descendente de Sarai, seja descendente dos Incas no México, seja de qualquer nacionalidade, se praticar o que é certo, cada um será julgado segundo suas obras. É o que está escrito. Então, partindo do escrito sagrado, correto, não podemos limitar, dizer que não é salvo, não é liberto, o povo de Sarai, de Hagar, tudo perdido. Não podemos dizer isso. Agora, claro que a grande maioria está no engano. Isso aí é muito evidente. Mas o próprio Israel também foi enganado. O próprio Israel está enganado até hoje. Netanyahu vai para a televisão sem um cabelo na cara. A Torá diz que o homem tem que ter cabelo na cara, não pode deixar sua barba. Itzhak Sodré, o presidente, também foi para os Emirados Árabes sem nenhum cabelo na cara. A maioria raspa a barba. Então eles estão errados também. E quem somos nós para dizer que A ou B está condenado? Nós podemos dizer assim: olha, você está no caminho errado, a verdade é essa e essa, peça perdão pelos seus pecados para você alcançar o indulto. Nós temos que anunciar o indulto.